Vamos dar sequência hoje na parte de regras. Gostaria de lembrar que eu estou fazendo esse trabalho para que as minhas alunas de voleibol, as minhas atletas, se informem mais durante esse período de pandemia dos aspectos que regem a modalidade, né, das regras que regem a modalidade, e que a gente no dia a dia não tem tanto tempo de conversar sobre isso. Então, a realidade nossa é um voleibol escolar, um voleibol de clube, de cidade pequena. Então, a gente está tentando simplificar essas regras de forma que isso seja compreensível por elas. Também acho importante dizer que eu não sou árbitro de federação há muitos anos, já fiz curso disso, mas faz algumas décadas, e me mantenho atualizado dentro do possível, mas como treinador, tá bem? Então pode ter acontecido aí alguma normatização bem recente de federação e que eu não esteja tão atualizado quanto a isso. Então eu estou passando as regras que são aquelas do dia a dia dos atletas e técnicos atuando nessas funções, tá bem? Vamos lá? Hoje a gente começa falando sobre o formato do jogo. E por falar em formato, eu também mudei o formato da gente fazer esse trabalho. Então eu vou passar pelo livro de regras que está na tela. Em algumas situações a gente vai entrar com alguns slides quando isso for conveniente, tá? Caso contrário, a gente vai batendo um papo aqui, beleza? Bom, o que é necessário para a gente... Nós estamos entrando em formato do jogo, né? Como eu estava dizendo. O que é necessário para marcar um ponto? Quando é que a gente marca um ponto no jogo? Quando você derruba a bola dentro da quadra do adversário, quando o adversário comete uma falta ou ele é penalizado por alguma sanção. Ok? Bem básico isso daí, né? Tá? O que é uma falta? Ele, por exemplo, toca na rede, um jogador dele faz uma condução, enfim, alguma atitude que seja imprópria ao bom funcionamento do jogo. Isso é parada, a jogada é parada e penalizada, e o ponto é dado para outra equipe. Tá bem? Com relação à falta dupla, se essas faltas... Bom, dois comentários aí. Primeiro, a falta consecutiva. Acontece uma falta e depois acontece outra falta. Nesse caso, a que vai ser marcada vai ser a primeira, a que aconteceu primeiro. Por exemplo, uma condução do atacante seguida de uma rede do bloqueador. Primeiro a condução, depois o toque na rede. Então a jogada vai ser parada na condução, a que aconteceu primeiro. Se essas faltas acontecerem simultaneamente, tá certo? Aí o árbitro vai voltar o ponto e vai repetir o rally, tá bem? O que é um rally? Tá? É uma disputa de bola, né? É o tempo que acontece entre o golpe do sacador e a queda da bola no chão, ou o apito do árbitro encerrando uma jogada, tá? Ou o acontecimento de uma falta, certo? Tá bem? Bom, vamos seguindo. Tempo de saque, 8 segundos, tá? 8 segundos entre o árbitro apitar, autorizando você a sacar, e você executar o golpe, certo? Se uma equipe vence o rally, ela marca um ponto e continua sacando. Se uma equipe vence rally e o saque não tinha sido dela, ela recupera a posse do saque, executa um rodízio e executa o saque depois, tá bem? Para vencer um set, a gente vence um set no voleibol quando a gente faz 25 pontos, tendo pelo menos 2 pontos de vantagem sobre o adversário, então 25-23, ou 26-24, ou 27-25, você tem que fazer 25 e garantir que você tenha 2 pontos de diferença para o adversário. Exceção a essa regra, o quinto set quando necessário e o terceiro set se o jogo for uma melhor de 3, então se o terceiro for necessário também, como set de desempate, esses sets são jogados em 15 pontos, não a 25. Porém, a regra da vantagem de 2 pontos continua, tá bem? Para vencer uma partida, depende do tipo de campeonato que você está jogando. A gente normalmente joga a nível escolar, jogos escolares, né, o GENG, a gente joga em melhor de 3 sets. Então, para vencer uma partida nesse caso, o seu time tem que ganhar 2. Já para vencer uma partida de campeonato de federação, jogos internacionais, que são melhores de 5 sets, você tem que ganhar 3 sets. Equipe ausente e equipe incompleta. Vejam bem, equipe ausente é toda equipe que não consegue colocar
o time dentro da quadra no momento adequado. Ela pode até estar no ginásio, e aí, mas está se trocando, se arrumando, e por algum motivo ela atrasou para chegar, e o árbitro, tendo que ser pontual, ele chama a equipe para o jogo e ela se recusa a jogar ou não está pronta para jogar. Ou ela nem chegou na cidade da competição. Então isso caracteriza uma equipe ausente. O adversário, nesse caso, vence pelo famoso WO, o winner out, e ele vai fazer todos os pontos necessários para concluir a partida em termos de pontuação oficial. 25-0, 25-0, 25-0, numa melhor de 5 sets. Tá bem? Se essa equipe está na quadra, mas não tem pelo menos 6 jogadores, quantidade mínima para o voleibol, não se joga vôlei normal, indoor, com 5 atletas, você tem que ter no mínimo 6. Se essa equipe, por algum motivo, não apresenta os 6, mesmo estando no ginásio, ela é considerada incompleta. Ela também é considerada incompleta se, por algum motivo, ela só tinha 6 durante a partida e um desses atletas se lesiona. Tá? Então, acontece aí pelo interior de você viajar com um time somente com 6 jogadores, porque houve um problema com o restante da equipe. Tá? Uma dessas atletas dentro da quadra está jogando, feliz da vida, e de repente ela sofre um torce de tornozelo que a incapacita de continuar jogando. Então ela não aguenta mais jogar por um problema de lesão. Os pontos feitos até o momento são computados normalmente, mas a partir do momento em que a equipe se declara sem condições, que essa atleta está sem condições, o jogo acaba, o adversário faz todos os pontos que seriam necessários para acabar aquele set ou aquela partida, tá bem? E a equipe que estava jogando fica com a pontuação que ela conquistou até ali, certo? Bom, da estrutura do jogo, na parte de sorteio, entendeu o seguinte: começo da partida, começo da partida, o primeiro árbitro chama os 2 capitães, faz um sorteio, o que ganhar o sorteio tem direito a escolher se ele quer começar sacando o time dele, se ele quer que o time dele comece recebendo, ou se ele quer escolher a quadra, por qualquer motivo, ele define que ele quer a quadra ao invés de decidir a questão da bola. Como ele foi o vencedor do sorteio, ele faz uma dessas 3 escolhas. E o que não ganhou o sorteio, a outra equipe, escolhe as opções que sobrarem. Tá bem? Sobre aquecimento oficial, entendeu o seguinte: existe a condição de você ter uma quadra para aquecer antes do jogo na quadra oficial ou não ter uma quadra de aquecimento até o momento da partida, tá? Quando você tem essa quadra de aquecimento, que não é a quadra da competição, ao entrar na quadra da competição, você tem 6 minutos de aquecimento, tá bem? Se você não teve acesso a essa quadra e vai ter que fazer todo o processo na própria quadra de competição, então esse tempo é de 10 minutos. Variação disso. Esse tempo que eu falei até agora, ele é compartilhado. Se você, por algum motivo, tem um problema durante o aquecimento e opta, um dos capitães vai até o árbitro e fala: olha, eu não quero compartilhar da quadra com o meu adversário porque a gente está tendo problema, então eu quero aquecer separado. Então o tempo que eu falei para vocês, ele é dividido ao meio, cada equipe aquece no seu momento, uma de cada vez. Quem vai primeiro para a rede, para o aquecimento de rede? A equipe que no sorteio optou por começar sacando. Tá bem? Esse sorteio já teria sido realizado. Então, na hora que vai para a quadra com a opção de aquecer separadamente, cada momento um dos times, então aquece primeiro quem vai sacar primeiro. Combinado? Pessoal, hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.